Graça e paz, né, da parte do Senhor Jesus Cristo. Alegria muito grande podermos estar mais uma vez, mais uma oportunidade junto, né, com você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você que está ouvindo o nosso vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você se encontre, que Deus possa abençoar grandemente você. Eu quero falar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, sobre a cruz. Você está vendo aí a cruz? Quero dizer uma coisa para você. Você pode estar, quem sabe, meio pensando, mas é cruz? Isso mesmo. Muitos cristãos têm medo, né, da cruz, quando ela é simbolizada, que eu estou mostrando para você. Mas o que eu quero trazer para você é algo relatado sobre a cruz, sobre a crucificação de Cristo Jesus. Podemos ver que o Mestre, meus irmãos, ele foi crucificado ali na cruz do Calvário. Ele foi crucificado e por algo que ele não cometeu, porém algo que nós viemos cometendo ao longo de todo o nosso tempo, da nossa vida. Quero dizer uma coisa para você. Quando falamos da cruz, a cruz foi algo, e ainda continua sendo, meus irmãos, como eu posso dizer para você, muito humilhante, muito humilhante. Antes de crucificarem Cristo, sabe quem era crucificado? Eram os políticos, né, os que erravam, e os militares, né, os que erravam. Então a pena deles era a cruz. Eles eram colocados em uma cruz. Então essa era a pena aí dos políticos e também dos militares. Porém, Cristo Jesus, ele recebeu também essa humilhação, sem dever nada, inocente, e ele recebeu esta punição. Porém, é o maior sofrimento da história. Era quando alguém era morto em uma cruz, crucificado. Então, porém, Cristo Jesus, meus irmãos, ele foi crucificado, colocado em uma cruz, sofrendo humilhação. Segundo os historiadores, uma pessoa que era colocado em uma cruz para pagar ali a sua sentença, ele era colocado nu, assim, irmão, sem roupa, tá bom? Você tá entendendo? Ele era colocado sem roupa, então sofrendo uma grande humilhação. Quando era mulher, segundo a história, era colocado de costa para a humanidade, né, para não expor a sua nudez. Agora você imagina, irmãos, Cristo Jesus, que veio para trazer a sua mensagem, curou os enfermos, libertou aquele povo que estava oprimido nas garras do inimigo, fez tantos milagres, multiplicou os pães e os peixes, transformou água em vinho, fez tudo isso por amor do seu povo. Então agora ele é apresentado, né, diante ali de Pilatos, diante do povo, e agora a sua sentença por nós pecadores era colocado em uma cruz. Imagina o que Cristo passou, humilhação, tudo isso por amor de nós. Então hoje o que eu vejo, meus irmãos, uma grande necessidade dos líderes, dos pregadores, né, dos obreiros, é pregar sobre a cruz. Hoje, meus irmãos, as pessoas elas correm atrás da cura, atrás do milagre, mas não tiram a saber o que tudo isso resultou nos dias atuais. Sabemos que para chegar à cura, o milagre, a libertação que o ser humano tem hoje, teve que alguém, meus irmãos, morrer na cruz. Teve que alguém padecer tudo isso que ele padeceu. Humilhação, sofrimento, ninguém o amparou, foi traído por Judas. Então depois, tanta gente que Cristo ajudou, irmãos, ele estava depois só, pregado na cruz. Só porque aqueles que o acompanhavam
que foram curados, que receberam libertação, não estavam acompanhando Cristo. Então hoje eu vejo uma grande necessidade. Nós, como pregadores do Evangelho, nós temos que pregar, irmãos, a mensagem da cruz. Porque hoje a pessoa vai no culto, ela só quer ser curada, só quer receber bens materiais. Olha, a pessoa vai e só quer receber a cura, ser abençoado, ir para casa, mas não conhece o dono da bênção. Não sabe o que o dono da bênção passou, a humilhação que ele passou ali na cruz, para que hoje eu e você tivesse a liberdade. Então vejo alguns crentes hoje, alguns cristãos, não gostando da cruz. Eu também não utilizo a cruz, porque não foi a cruz que me salvou. Porém foi Cristo Jesus, meus irmãos. Foi Cristo Jesus pendurado em uma cruz que me trouxe a salvação. Então hoje a cruz ela está vazia, não tem mais Cristo pregado nela. Então a cruz hoje para mim ela representa apenas um símbolo que um dia alguém passou ali, que um dia alguém morreu crucificado ali pelos meus pecados, pelos meus erros. Então eu quero focar muito nesta mensagem da cruz, porque para mim hoje ter a liberdade, para mim hoje ter a salvação, para mim hoje ter o direito à vida eterna, alguém morreu na cruz. Alguém foi crucificado na cruz. Porém, meus irmãos, o rumo da mensagem ela tem que mudar. Você, pregador, foca mais na mensagem da cruz. Explica e prega para os teus membros. Ensina eles sobre a mensagem da cruz. Explica para eles que para nós chegarmos até onde estamos hoje, foi preciso alguém morrer na cruz do Calvário. É claro que hoje o povo, a maioria não reconhece o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Outros irmãos reconhecem, mas estão nem aí. Eles querem cura, milagre, libertação. Eles querem ir nos cultos hoje, receber a cura, o milagre, que é bom, vão para sua casa e nem se lembram na mensagem da cruz. Então eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Naquele tempo, morrer em uma cruz era vergonhoso. A pessoa que ia para a cruz era um malfeitor. Era alguém que errava no meio político, no meio militar. Era uma pessoa que passava por um grande processo. Então ela era posto na cruz. E a cruz era sinal de humilhação. Segundo a história, diz que a cruz é algo mais terrível, é a morte mais terrível que poderia existir na época. Era a morte lá na cruz. Porém, Cristo Jesus, irmãos, eles crucificaram ele em uma cruz. Imagina só a humilhação que Cristo Jesus passou. Imagina só a dor, o sofrimento, irmãos, que Cristo Jesus passou. Segundo a história, conta, né, que os espinhos tinham 15 centímetros, onde ali a coroa foi colocada ali sobre a sua fronte. Quanta humilhação. E o povo, irmãos, eles gritavam: solta Barrabás e crucifica o rei dos judeus, crucifica Cristo. Imagina só, meus irmãos, a humilhação que Cristo passou. E hoje quanta rebeldia do povo. Hoje, irmãos, quanta rebeldia do povo. O povo não quer se voltar. O povo não quer obedecer os mandamentos do Senhor. Mas eu continuo dizendo para você, vamos pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, meus irmãos, é a mensagem que liberta, é a mensagem que transforma. É a mensagem da cruz. Mas não dessa cruz. Essa cruz aqui é um símbolo. Eu só trouxe aqui para você ver a humilhação que Cristo passou. Ele foi crucificado nesta cruz, né, que é horizontal e vertical. Olha o sacrifício, olha a dor, olha o sofrimento que o Filho de Deus sofreu. Imagina alguém arrastar a cruz, arrastar uma madeira pesada até o lugar e sabendo que ali vai ser morto.
por um povo, por uma nação perversa, corrupta, e mesmo assim o povo não se dobra. Imagina só, Cristo foi levantado, foi posto, colocado ali na cruz, foi pregado com os cravos, e aí depois o seu peito ultrapassado com uma lança. Quando o Senhor ele estava no desespero, ele sentiu sede. Dá para entender pela palavra que ele teve um momento que todos nós passamos, que é o físico, né, o corpo, sendo dependente de líquido, de água. Porém, ele já tinha perdido, né, todo o líquido do seu corpo. A água, né, que nos mantém a forma. Então ali eles colocaram, né, um caniço, uma vara, uma esponja com vinagre, né, com algo ali fel, e deram para o Senhor beber. Então quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Sempre vamos reconhecer a mensagem da cruz. Não da cruz que está vazia hoje, não alguém apresentar, olha que nem eu aqui para você, ó, esta cruz aqui salva, não, meus irmãos. A mensagem da cruz é nós nos lembrar sempre que um dia alguém morreu na cruz para nos salvar. Que um dia alguém morreu, foi crucificado, cuspido e açoitado em uma cruz, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade. Hoje a gente vê tantas pregação, meus irmãos, tantas pregação, tantos avivamentos. Oh, meu Deus, é tanto avivamento. Mas a mensagem da cruz é uma escassez. Hoje você vai nos grandes congressos, nos grandes encontros, cruzadas evangelísticas, mas você não vê mais, não ouve mais falar da mensagem da cruz. E como é, meus irmãos, que o povo, que o pecador vai entender que ele tem que se arrepender se alguém não pregar a mensagem da cruz? Se alguém não disser para ele e para ela que uma pessoa inocente, que o Filho de Deus foi posto, foi colocado na cruz, foi pregado, foi açoitado, sofreu tudo aquilo, toda aquela humilhação, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de estar aqui. Foi tanto sofrimento, meus irmãos. Imagina Cristo, quando ele estava ali nos seus últimos momentos, pregado ali na cruz. Devido ao seu peso, ele esmoreceu. Então a tendência, quando a pessoa esmorece, estando em pé, é descer um pouco para baixo. Só que ele estava pregado. Agora você imagina o peso. Ele estava esmorecido, ele desceu para baixo. Com certeza, as suas mãos se rasgaram. Houve fendas nas suas mãos. Quanto sofrimento, meus irmãos. Quanto sofrimento Cristo passou, quanta humilhação, quanto desprezo. O povo zombando do Senhor. A morte mais humilhante era a morte de cruz. A morte mais sofrida, meus irmãos, era a morte ali na cruz. Mas ele se lembrou que tinha um povo pecador, um povo errante, errôneo, que ia precisar dele. Então ele morreu, se entregou ali na cruz do Calvário, por nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, mas hoje ele não está mais em uma cruz. Hoje você não deve ver Cristo como alguém crucificado na cruz, como um símbolo. Não, a cruz hoje ela está vazia, porque Cristo, como ele já havia falado, ele ressuscitaria ao terceiro dia, e ele iria junto do Pai. Então Cristo hoje não está mais crucificado, mas nós temos que lembrar sempre a morte de cruz. Lembrar que para mim ter essa oportunidade de estar aqui hoje na natureza, trazendo esta mensagem para você,
Cristo morreu na cruz do Calvário. Que para você ter a liberdade hoje de cantar na tua igreja, de ter a tua vida, um dia precisou alguém morrer na cruz do Calvário. Você que é cristão, crente, está pensando em parar, desanimou, não pare. Um dia alguém se entregou na cruz por amor, pela tua e pela minha vida. Não devemos retroceder, não devemos parar. Ah, mas o pastor me diz tal coisa. Não foi o pastor que morreu por você. Foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ah, mas eu estou desanimado, tanta prova, tanta luta. Eu vou parar um pouco. E se Cristo, meus irmãos, tivesse parado? Se Cristo tivesse se entregado ali antes de ir para a cruz e tivesse dito não, os carrascos, eu sirvo a vocês, eu sigo o que vocês querem, nós não teria a chance, a oportunidade. Mas Cristo foi levado ali como um cordeiro mudo para o matadouro, sem falar nada, não saiu nada da sua boca. Simplesmente ele foi mudo, sem falar nada, para nos dar a chance da vida eterna. Então quero dizer uma coisa para você. A cruz, ela nos traz lembrança de que um dia alguém foi colocado ali na cruz, que alguém um dia foi morto, foi crucificado, para que hoje eu e você tivesse a vida eterna, tivesse esta chance. Mas para nós ter a vida eterna, meus irmãos, você que ainda não é crente, é preciso você aceitar o Filho de Deus como teu único Salvador da tua alma. É preciso você aceitar Cristo como teu Salvador pessoal. É preciso você aceitar Cristo e lembrar e conhecer, procurar a conhecer a história da cruz, a história da crucificação. Hoje a gente vê tantos avivamentos, tantos reteté, não que eu seja contra, meus irmãos, mas é tanta coisa. Você entra anos e sai anos, a mensagem é sempre uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de avivamento, mas o líder, ele não explica para o povo, para os seus fiéis, que para eles ter a chance, a oportunidade de estar ali, foi preciso que um homem inocente, santo, morresse em uma cruz, para que eu e você tivesse a oportunidade. Meus irmãos, a mensagem tem que ser a mensagem da cruz. Ainda mais num período tão difícil que as pessoas não querem nada com Deus, que as pessoas não querem nada, meus irmãos, com a palavra de Deus. As pessoas já se aborreceram, as pessoas já não querem mais, meus irmãos, seguir os mandamentos, os princípios bíblicos. Então é preciso pregar a mensagem da cruz. Dizer que um inocente, que uma pessoa que não tinha pecado, não devia nada, ele foi morto, crucificado ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue, teve muitos cortes, apanhou sem merecer. Cuspiram em seu rosto, açoitaram, e ele aguentou tudo calado por amor de nós. Para que hoje eu e você tivesse esta chance, essa oportunidade. Então, eu já passei muita luta, ainda às vezes continuo passando, mas eu sempre me lembro da história da cruz. Eu nunca me deixou parar, nunca me desviei da presença do Senhor, tudo por causa da história da cruz. Eu sempre me lembro que um dia alguém morreu. Imagina Deus tendo seu único filho. Quem de nós entregaria o nosso filho para ser morto por alguém, por uma geração perversa, corrompida? Ninguém, irmãos, teria coragem de entregar o seu próprio filho para ser morto por alguém. E Deus entregou seu Filho unigênito, Filho único, para ser morto, para que esta geração perversa, corrompida, por esses pecadores, eu e você, tivesse a oportunidade. Cristo, ele se entregou ali na cruz por nós, pecadores. Então você que ainda não tomou decisão, propósito com o Senhor, lembre-se que para você ter a oportunidade hoje, Cristo morreu na cruz do Calvário. Você que está pensando em parar, não pare, porque um dia alguém inocente morreu por você, morreu por mim. E nunca esqueça desta cruz.
Eu não estou dizendo para você que isso aqui salva, não. Mas um dia alguém foi colocado, posto em uma cruz para nos salvar. Para nos salvar. A história da cruz. Procure conhecer, leia a história da cruz. A crucificação de Cristo. Por que Cristo foi crucificado? Leia. Seja um leitor da Bíblia. Seja um leitor da Bíblia. Eu estou estudando sobre a cruz, sobre a crucificação e quero trazer por completo para você uma mensagem, uma biografia da cruz. Tá bom? Então, não pense em parar, não pare do Evangelho. Não se desvie. Não fracasse na metade do caminho. Lembre que para você chegar até aqui, para você e eu ter a oportunidade, um dia alguém inocente foi morto e posto em uma cruz. Foi triste, foi doloroso, mas Cristo, ele não reclamou, não falou nada. Tudo por amor de nós. A minha mensagem para você neste momento é sobre a cruz, a crucificação. Não negue Jesus, continue firme nesta batalha. Não esqueça que um dia alguém inocente morreu em teu lugar. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, se Cristo não tivesse feito aquele sacrifício, eu e você não teria a oportunidade que temos hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a mensagem é essa mensagem da cruz que transforma, que liberta, que salva o pecador. Que Deus vos abençoe.